Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura aqui de Porto Alegre, hoje vou receber aqui no estúdio a Fabiana Sanguiné, do PSTU. Muito obrigado. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Record, aqui no Balanço Geral. A Fabiana tem 46 anos, trabalha no setor de enfermagem do Hospital Presidente Vargas, aqui em Porto Alegre. O vice dela é o Regis Etur, também do PSTU. A Fabiana disputa uma eleição para a Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez, né? Isso. Vai marcar ali o cronômetro, 20 minutinhos, a partir do momento que eu passar a palavra para ti, a gente vai começar falando, proponho que seja sobre as enchentes que nós tivemos aqui em Porto Alegre, que mataram pessoas, né? Destruíram empregos, destruíram a nossa economia também, né? Será que daria para evitar, diminuir essa intensidade toda? A palavra está contigo, muito obrigado. Então, primeiramente, queria começar agradecendo o espaço aqui da Record para a gente. É muito importante que a gente consiga falar com a população. A gente vive uma legislação no Brasil que é extremamente antidemocrática e a gente nem sempre tem espaço nas grandes mídias, então muito obrigado pelo espaço. E a gente acha que sim, né, havia condições sim de evitar a tragédia da forma como ela se deu. Obviamente, fortes chuvas aconteceram, obviamente os eventos climáticos são extremos, existe a emergência climática, isso é muito nítido para nós, mas aqui em Porto Alegre o governo Mello tinha toda uma situação de falta de manutenção no sistema de proteção contra as cheias da cidade, que não tinha manutenção há décadas, né? O próprio governo Mello fez campanha 4 anos atrás, dizendo que resolveria o problema das enchentes e praticamente não fez nada. Em 2023, zerou, né, o orçamento da Defesa Civil, assim. 2023, nós já tivemos 2 enchentes em Porto Alegre, né? 2023, o sistema já tinha avisado que tinha problema. Já haviam todos os laudos técnicos, inclusive encaminhados por engenheiros e técnicos da cidade, avisando o município de que precisava ser feito. E, infelizmente, a tragédia anunciada aconteceu, né? Tudo que foi sinalizado para o governo acabou acontecendo. Extravasamento e rompimento dos diques, né? As comportas que foram destruídas, as bombas de drenagem que não sustentaram e não aguentaram, né? De 24 bombas de drenagem, só 4 funcionaram, 2 foram desligadas pela CE Equatorial de forma criminosa. Então, assim, para nós, em Porto Alegre, o governo Mello é extremamente responsável pelo que aconteceu, sequer tinha um planejamento de aviso para a população. Então, a gente sabe que bairros inteiros da Zona Norte de Porto Alegre, inclusive do Extremo Sul, alagam todos os anos. Não é novidade para ninguém. Então, assim, com todos os avisos, né, dos técnicos, das áreas, dos estudiosos da emergência climática, todos os avisos dados e sequer tinha um plano de contenção ou um plano de aviso para a população poder recuar desses bairros, né? Então, assim, a gente acha que a responsabilidade é criminosa. Bairro Sarandi, Humaitá, Vila Farrapos, região norte de Porto Alegre, ficaram mais de 30 dias embaixo d'água. 30 dias. Bombas de drenagem da Sabesp que vieram para Porto Alegre emprestadas, foram colocadas ao lado do bairro Sarandi, na Havan, e não colocadas no bairro Sarandi. Né? Então, a gente acha assim, é um desprezo pela vida da população, em especial da população mais pobre e periférica, que é criminosa. Né? Então, assim, para além disso, 40 dias de entulho na frente da casa das pessoas. Né? Então, assim, o básico da prefeitura, sequer o recolhimento do lixo foi feito, né? E eu quero dizer assim, de forma muito respeitosa, porque esse entulho que a gente chama é a vida dessas pessoas que está na frente das suas casas. Então, para além da dor de ter ficado submersa 30 dias, toda a história da sua família está na frente de casa, né? Largada. E a gente precisa dizer que essa responsabilidade de toda essa catástrofe que aconteceu de forma anunciada no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre, ela tem responsabilidade. E para nós, existe responsabilidade das 3 esferas de governo. Seja do governo Leite, que flexibilizou mais de quase 500 códigos, né, artigos do Código Ambiental para privilegiar o agronegócio. Né? E quando eu falo de agronegócio, eu estou falando da agricultura empresarial, né? Porque a agricultura familiar, que é aquela que alimenta a cidade, não é beneficiada por esses subsídios, né? Seja do governo Lula, também que através do arcabouço fiscal e o corte de gastos, né, no serviço público, consegue transferir quase 50%
do orçamento público da União para o setor financeiro, deixa de aplicar no setor público e despejou aí 400 bilhões agora no último período para o plano safra, né, o maior plano safra do último período, dito pelo próprio governo mesmo. E a gente precisa dizer que plano safra é para a agricultura empresarial. Só 15% da agricultura familiar consegue se beneficiar desse recurso da União. Então, para nós, isso é responsabilidade direta das 3 esferas de governo. E por isso que nós somos oposição de esquerda às 3 esferas de governo. Nós precisamos apontar a responsabilidade, inclusive agora na reconstrução, que está sendo utilizada de forma politiqueira, né? De forma criminosa, porque assim, o Melo diz que o governo federal não reconstrói, o governo federal diz que o Melo é culpado, né? Então o Melo, por exemplo, não encaminha os laudos estava agora na Zona Norte semana passada, e grande parte das moradias não tem laudo para iniciar, né, o processo de compra assistida, de reconstrução das casas, de subsídio do governo federal. Isso não é encaminhado pelo governo municipal para que não venha recurso do governo federal no momento de eleição. Por outro lado, o Lula também não reconstrói para dizer que o Melo é culpado. E quem fica a ver navios é a população pobre, é a população periférica que foi mais afetada agora no período de cheias. Ganhe quem ganhar vai pegar ano que vem uma cidade com gente que perdeu a casa e que perdeu o emprego. Como fazer para recuperar essas casas e esses empregos de forma urgente? Primeiro dizer assim, a questão da moradia ela é gritante em Porto Alegre já há muito tempo. A questão das enchentes agora, elas tornam essa situação ainda mais brutal para a periferia, né? Nós defendemos um plano de obras públicas com uma empresa pública, municipal, controlada pelos trabalhadores e moradores. Por quê? Porque a gente sabe que quando é tragédia para a população pobre, pode ser um grande negócio para os capitalistas, né? Então a gente vê grandes construtoras ganhando bilhões agora com plano de reconstrução. 4 construtoras lotearam o estado do Rio Grande do Sul, inclusive a Porto Alegre e Canoas ficaram na mão de 2 construtoras. Já tem denúncia aí de provavelmente ganho de recurso público de forma ilícita, e a gente acha que isso precisa ser, não pode acontecer, porque é recurso público indo para a empresa privada ganhar dinheiro em cima da tragédia da população. Então a gente defende uma empresa pública controlada pelos trabalhadores, um plano de obras públicas. Mas a gente precisa dizer outra coisa. Porto Alegre tem mais de 100 mil imóveis vazios há mais de 10 anos, sem função social, na mão da especulação imobiliária. A gente defende cumprimento da legislação, cumprimento do que diz lá na Constituição Federal, a expropriação desses imóveis de forma imediata para resolver o problema de moradia dessas pessoas que estão sem casa, que foram alagadas, que tiveram as suas vidas devastadas e que vão ter que esperar 2, 3, 5 anos para reconstrução. Mas essa expropriação seria mais rápida? Sim, é o que nós defendemos. Enquanto nós recebemos a prefeitura, nós vamos defender que esse processo se encaminhe e se dê. Né? Por exemplo, a ocupação do Hotel Arvoredo, ali na Demétrio Ribeiro, que é um hotel que estava há mais de 10 anos vazio. Né? E de forma irregular, não pagava IPTU, está vazio. A população atingida pela enchente ocupou o Hotel Arvoredo. Nós defendemos essa ocupação, porque as pessoas precisam resolver o seu problema de necessidade imediata. Que o Estado, o município, o Estado e a federação não resolvem. Muito menos uma empresa privada que objetiva o lucro imediato. Né? Então, assim, eles dizem que o plano de reconstrução é de 3, 5 anos. Sim. São 3, 5 anos morando em abrigos. Né? É esse o plano do governo municipal, que não é diferente do governo federal, que não é diferente do governo Leite, né? Que é privilegiar grandes construtoras agora, utilizar a catástrofe, né? a tragédia que se abateu aqui para a população mais pobre e periférica, que foi diretamente atingida pela enchente, para ganhar com isso. É um grande negócio para os capitalistas. Eu sempre falo o seguinte, sou da área da saúde. Lá na Covid, quando a nossa população estava morrendo sem ar, sem oxigênio, 2 novos bilionários saíram na Forbes ligados à saúde privada. E é assim que esses caras ganham dinheiro, com a tragédia da população mais pobre. É um grande negócio para eles, a gente não pode permitir isso. Então, o PSTU defende que a população possa decidir e fiscalizar essas obras. O Sarandi, por exemplo, tem uma comissão, a população se organizou
para se mobilizar e arrancar do governo informações, né, encaminhamento das obras, né, e fizeram a comissão Fiscaliza Sarandi. Sábado que vem vai ter uma grande Assembleia Popular. Quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, vá na Assembleia do bairro. Se não morar no bairro, ajude a divulgar. É importante que a população se organize, que os trabalhadores, os moradores se organizem, porque a gente não pode confiar nos governos que já nos alagaram, que já nos deixaram embaixo d'água, muito menos nas empresas privadas que vão ganhar recursos bilionários com essa tragédia, né? Então, assim, a gente precisa organizar a população e o PSDU defende os conselhos populares. Se nós ganharmos a prefeitura, a gente vai estimular a população a se organizar pela autogestão, pela mobilização, e a gente vai governar essa cidade através dos conselhos populares, porque a população da periferia sabe mais do que ninguém qual é a sua necessidade imediata. O Sarandi avisava o governo sistematicamente lá no meio de maio, o DIC rompeu, e o governo negava. E eu sempre digo, ninguém melhor do que do morador do local para saber o que está acontecendo na sua casa, né? Então a gente precisa ouvir e essas pessoas precisam decidir fiscalizar essas obras. Eu também te perguntei sobre empregos, como recuperar empregos de quem perdeu, das empresas que afundaram com essa água toda. Então, assim, se a gente olhar os índices de emprego em Porto Alegre, a gente vê que no último período houve uma diminuição brutal. Em 10 anos, houve uma diminuição brutal de servidores públicos e um aumento gigantesco de terceirização. Só no último ano, de 23 para 24, houve um aumento de 37%, mais de 37% de orçamento público em terceirização. O município investe mais de 2 bilhões em empresas terceirizadas. Sabe o que é empresa terceirizada para o trabalhador? É retirada de direito, são salários baixíssimos, são retiradas de direitos sociais e é o calote nos direitos mais básicos desses trabalhadores. Eu trabalho num hospital público que está sendo entregue para privatização e que está todo terceirizado por dentro. Eu trabalho com colegas terceirizadas que estão há 5 anos sem férias. Porque todos os anos a empresa terceirizada abre falência, recontrata com outro nome e assim ela segue. E cada vez que recontrata, são com salários menores, com retiradas de direito. Então, assim, o que a gente acha? Que dinheiro público tem que ser para o serviço público. Se tem dinheiro para investir em terceirização, por que não investe no serviço público? No serviço municipalizado, com direitos, com melhores salários, com condições de trabalho, né? A saúde de Porto Alegre, vou te dar só o exemplo da saúde, que é onde eu trabalho. É um exemplo muito, muito clássico assim, do que acontece com o projeto de desmonte do Estado. O que a gente viu nas enchentes é consequência desse projeto, porque o DEMAI não teve condições de fazer o seu trabalho, porque está todo desmontado por dentro, porque está todo terceirizado, tem metade dos trabalhadores que precisavam ter, né, para ser entregue para privatização. Isso não é novidade para ninguém, isso é um projeto do governo municipal. E isso acontece na saúde, na educação, no transporte. A saúde, como eu estava te falando, ela está toda entregue para iniciativa privada. Porto Alegre tem praticamente 100% da saúde pública entregue para iniciativa privada. E isso significa o quê? Que o governo municipal lava as mãos com a sua responsabilidade. Lá na Constituição Federal diz que o Estado é responsável pela saúde pública da população e hoje eles entregam para iniciativa privada. E aí a gente vai olhar as filas de espera, sim, gigantesca. São anos, às vezes, esperando por uma cirurgia, mas tem uma empresa privada ganhando dinheiro com isso. Então, se tem dinheiro para passar para os bolsos dos empresários, tem dinheiro para aplicar na saúde pública. A gente quer reestatizar a saúde pública, a gente quer reestatizar a Carris que prestou todo o serviço de transporte durante a Covid, que as empresas privadas não queriam ir, foi a Carris que prestou nos bairros mais longes, nos bairros mais pobres, foi a Carris que manteve o transporte, pois logo em seguida foi entregue a preço de banana para uma família de grande bilionário da cidade, ligada a construtoras e ligada à especulação imobiliária. É assim que os donos da cidade funcionam, né? Eles vão fazendo grande negócio, pagando seus políticos para arrancar dinheiro do município, do estado, da federação. E a gente é contra isso. A gente acha que dinheiro público é para serviço público. Chega de dar dinheiro para os grandes bilionários, chega de dar dinheiro para os grandes especuladores, chega de dar dinheiro público para o setor financeiro. É necessário que a gente invista dinheiro nas necessidades da população. Mas para isso tem que enfrentar esses grandes tubarões.
tem que enfrentar os tubarões do transporte, tem que enfrentar os grandes empresários da saúde, a família, inclusive a nível federal a gente vai olhar Instituto Lehman, Instituto Ayrton Senna, dentro do Ministério da Educação, ganhando dinheiro, bilhões, né, com a educação pública, e a gente acha que isso é um problema, que isso precisa ser enfrentado, e o PSTU se propõe a isso, a nossa candidatura está aqui para fazer essa denúncia. Falando sobre cheia, sobre saúde, sobre transporte, educação, tem muita criança que está longe da creche e o pai e a mãe precisam trabalhar e não conseguem. Como que vai se resolver se ninguém conseguiu resolver até agora? Porque a candidata conseguiria resolver? Então, a educação é mais um exemplo desse desmonte do Estado, né? A gente sempre teve no município, há anos atrás, uma excelência em educação municipal. Nos últimos 10 anos, a gente viu um desmonte aprofundado do município, né? Que é a entrega da educação, inclusive pelas terceirizadas por dentro da educação. Então, assim, as trabalhadoras da limpeza são terceirizadas, as trabalhadoras da merenda são terceirizadas, né? Os professores já estão sendo contratados e não por concurso público, e assim vai indo, eles vão desmontando o serviço público. Então, quando chegam para mim lá no hospital onde eu trabalho e dizem, alguém reclamando, né? Porque é um horror, porque eu fui no posto, não sei o quê. Gente, está tudo entregue para iniciativa privada, não tem mais trabalhador estatutário, municipário. Se a gente olhar o nível de emprego formal em Porto Alegre, só 2,3% são trabalhadores do município. Então, o município, estado mínimo, né? O município já não é mínimo, é raquítico. Só que a gente precisa dizer que é estado mínimo para o serviço público, que é atendimento da população mais pobre e carente, que necessita do serviço público, né? E estado gigante para entregar para as iniciativas privadas. Então, se a gente olhar os donos da cidade, as grandes empresas, e aí a gente vai caminhar pela cidade, tem aí os tapumes da Melnick, né? O lobby do Zafari, e entre outras famílias que mandam na cidade, mandam no executivo, mandam inclusive na Câmara de Vereadores, a gente vê que o Estado ele é muito presente, ele é muito forte, ele tem muito dinheiro que é para perdoar as dívidas desses caras. Então, se a gente olhar, por exemplo, são mais de 110 milhões que foram perdoados foi de subsídio para o transporte. São mais de 60 milhões que foram de dívidas perdoadas das empresas ligadas à ATP. Foram mais de 60 milhões de IPTU perdoado da Fraport, tá? Que é um escândalo a Fraport, né? Que é a concessionária que administra o aeroporto Salgado Filho, que já ganhou bilhões do governo federal e IPTU perdoado todos os anos. Eu pergunto sempre assim, qual é o trabalhador que tem IPTU perdoado? Qual é o trabalhador que consegue empréstimo a juros zero, a perder de vista e inclusive é perdoado depois? Nenhum trabalhador. Então, lá na periferia, a gente sustenta esses caras. Eu sempre falo o seguinte, nesse país, quem paga imposto é trabalhador e população pobre, porque bilionário não paga imposto nesse país. Nós temos ainda 3 minutos. Eu queria conversar um pouquinho sobre segurança. A cidade já está melhor do que foi uma vez, mas ainda está longe do ideal, né? Nós precisamos de segurança nas paradas de ônibus, para o empresário abrir a porta também. Como resolver? Como que o município pode colaborar para que, por exemplo, diminuam os furtos de fios, que é uma coisa que transtorna tanto a população? Então, primeiro dizer assim, a Guarda Municipal não vai suprir o papel que é do Estado, né? Da Brigada Militar. Então, assim, essa questão, por exemplo, dos fios, a Guarda Municipal ela tem um papel muito mais comunitário e a gente defende isso. Por exemplo, a gente defende que o fim da ROMUC virou um batalhão de choque da Guarda Municipal contra as comunidades. Então, assim, a Guarda Municipal sempre teve, e esse é o papel dela, muito mais comunitário nas praças, nos parques públicos, nas frentes dos postos de saúde, nas escolas públicas, né? Sempre foi esse papel. Porém, a Guarda tem sido utilizada pelos governos, e isso não é de agora, não é do governo Mello, isso sempre foi utilizado como um aparelho repressor do Estado. Então, por exemplo, a ROMU, né? Que é fortemente militarizada, exatamente para cumprir um papel da Brigada Militar. Então, assim, primeiro dizer isso, que a gente é completamente contra que a Guarda Municipal cumpra um papel do Estado. E, para além disso, a gente defende uma polícia única, né? Uma polícia que tenha direito à sindicalização, por exemplo, né? Os trabalhadores da Brigada Militar são os trabalhadores que mais morrem de suicídio,
né? Enfrentam uma violência brutal. Sim. Mas eles não têm, inclusive, direito de se organizar para isso, de enfrentar essa situação ou sequer discutir seus direitos trabalhistas, como a sindicalização. E a gente defenderia isso para encerrar. E a gente defende, inclusive, que essa polícia única tenha o controle das comunidades, porque não é possível tamanha violência contra a população pobre ser utilizada como aparelho do Estado. Um minutinho, suas considerações finais aqui no programa, por favor. Então, queria dizer, de novo, obrigada pelo espaço. Nós vivemos num país assim, com uma legislação extremamente antidemocrática. Os grandes grupos econômicos controlam, para além das eleições, inclusive, o direito que a população tem de conhecer quem participa do pleito, né? Sequer conhecer o programa de quem participa do pleito. Então, a gente convida todos e todas que possam dar uma olhada no nosso programa, nos procurem nas redes sociais, né? Vou deixar aqui o nosso Instagram oficial, @FabiSanguine, sem acento, @FabiSanguine _PSTU. Dá uma olhada no nosso programa. Se tiver coincidência aí com as tuas ideias, procura a gente, vamos conversar. Porque é isso, o PSTU se presta a esse papel, enfrentar os grandes donos da cidade, enfrentar esse capitalismo da barbárie que destrói as nossas vidas cotidianamente. Candidata Fabi Sanguine, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada pelo espaço. Boa sorte nas eleições e até uma próxima. Até. Fica obrigada. À vontade. Muito obrigado. Vamos seguir ao Balanço Geral desta segunda-feira. Vamos de mais informação aqui na